Então, sem mais delongas, né? Me ajuda a receber diretamente de, sei lá onde é que eles estão, né? Acredito que esteja em Aracaju, né? É membro da equipe de milionários, 7.500 pontos de rosa, quebraram tudo no FCL de Chapecó, né? Entregaram 100% mais deles. Então, com vocês, me ajuda a receber Gina e Ângelo. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Que saudade de vocês. Boa noite, presidentes. Estou vendo aqui o Alderi. Obrigada, Alderi. Estou vendo aqui o Toninho, está na nossa frente. Que bom estarmos aqui, né, Tô Ângelo, com vendo eles. tanta gente aqui na tela agora. Não é nosso forte a tecnologia, mas a gente vai fazer de tudo para poder comunicar da melhor forma possível, tá? Com vocês. E eu queria abrir já falando sobre uma fala que nós fizemos aí. E Gina vai finalizar de novo essa fala. Você está aqui hoje porque você está gerindo seu negócio ou está gerando o seu negócio? Essa é a pergunta que eu quero que vocês anotem. Depois que Gina fazer agora a introdução, no final eu quero que vocês reflitam sobre isso. Se eu estou gerindo ou se eu estou gerando um negócio novo. Tá bom? Não é isso, Gina? Exatamente, pessoal, porque assim, depois que a gente passa a entender que quando nós temos pessoas, né, nesse negócio, eu não sei aqui se todo mundo já tem pelo menos um distribuidor ou um supervisor, né, ou uma organização, né, como os presidentes já têm, mas independente do que nós temos, essa é uma armadilha, muitas das vezes, né? A pessoa começa a trazer um, começa a trazer outro, começa a trazer um, começa a trazer outro, e aí a gente vai querer ficar gerindo, administrando, cuidando, desenvolvendo aquela pessoa. E isso, na verdade, foi uma das coisas que fez eu e Ângelo, né, ficarmos 13 anos gerindo, né, a gente cuidando daquelas pessoas. E a gente estava tão ocupado, mas tão ocupado, talvez como a gente está agora ou mais. Só que a gente estava ocupados desenvolvendo negócios das pessoas, que não está nada de errado. Mas o que é que eu e Ângelo entendemos? Que a gente precisava fazer novas primeiras linhas, porque a gente só faz duas coisas, pessoal. Eu sempre falo isso, né? E ultimamente eu e Ângelo tem batido muito na tecla com as pessoas do nosso time aqui. Nós só fazemos duas coisas nesse negócio da Herbalife, né? Nós trazemos as pessoas aqui, nós só estamos falando para a liderança, né? Então, todas as pessoas, perguntei ao Deri se todas as pessoas que estavam aqui, se eles estavam no FSL, né? E o Alderi falou que todo mundo estava. Então, só estou falando para a liderança, para as pessoas que já sabem o que querem. E aí, digamos, a gente faz em duas coisas. Primeira, nós trazemos as pessoas, e segunda, conectamos no sistema. Porque quem desenvolve é o sistema. As pessoas, por um tempo, elas nos ouvem. Depois, elas não ouvem mais a gente. O nosso presidente fala, o Daniel Henrique, ele fala que as pessoas têm um prazo de validade com a gente, né? Ele fala que por um tempo elas ouvem a gente. Tudo que a gente fala, elas seguem fazendo. Depois, elas ficam muito sábios demais e acabam não fazendo. Então, o sistema, ele vai desenvolvendo a gente. E eu e o Ângelo somos fruto do sistema. Vocês conheceram nossa história, né? Vocês já sabem que nós ficamos 13 anos como Get, e algumas coisas mudaram, né? E uma das coisas que mais mudou no nosso negócio, mesmo assim, se eu pudesse dizer para vocês, foi o ajuste na nossa mentalidade, né? Foi a forma como a gente enxerga, né, o modelo de negócio. Então, nós fizemos algumas reflexões, a gente trouxe alguns pontos aqui que nós falamos para vocês, mas nós vamos repassar aqui para vocês. E depois a gente vai abrir para perguntas, porque eu sei que vocês já colocaram em prática muita coisa, né? Do que nós falamos lá, e eu sei que surgiu dúvida, e depois que a gente vai falando aqui também vai tendo mais insights, e vocês podem ficarem à vontade para perguntar, porque como a gente falou para vocês lá em Chapecó, né? Nós vamos abrir o nosso coração para o coração de vocês. O negócio da Herbalife, o segredo é não ter segredo.
E nós estamos falando, Alderi, daqui de Aracaju, apesar que se você tivesse falado com a gente ontem, a gente estava numa cidade chamada Itabaiana, que fica a 70 quilômetros daqui, mais ou menos. Se você tivesse falado com a gente terça-feira, a gente estava numa cidade que fica aproximadamente 100, 140 quilômetros daqui. E se você tivesse, que chama Poço Redondo, e se você tivesse falado com a gente hoje pela manhã, a gente estava numa cidade que fica quantos quilômetros daqui, amor? Fica 110. 110 quilômetros. Então, só para vocês terem uma noção que os presidentes O parecem. ritmo não para, né? E aí a gente não pode parar, até porque o ano 2026 começou, né? Eu estava até mais cedo falando com um casal de milionários que tem 3 anos que a gente começou o projeto Presidente. Nosso projeto Presidente é para ser presidente, não é para ser 7.500 royalties. Então, ainda não deu certo o nosso projeto, não vai dar certo esse ano. Não é 7.000, Amém. não é 7.500 royalties que a gente quer. Nós queremos ser presidente da Herbalife. Nós iniciamos isso há 3 anos, em 22, como a gente falou no palco aí. E para vocês terem uma noção, em janeiro, nós cadastramos 8 pessoas de primeira linha. E agora, em fevereiro, já estão com 4 novos. E o projeto é 5, eu de 5 e você de 5. Então, o projeto não para, a gente não vai parar, não é para parar. Então, essas visitas que nós estamos fazendo é lembrando as nossas 24 primeiras linhas de supervisor, que eles também têm que fazer os 5 novos, e eles estão na pegada, e a gente sabe que vai ter uns que vão fazer, levar a sério, mais a sério, outros ainda estão no tempo deles, tá certo? E para vocês entenderem um pouquinho do que aconteceu no último ano, eu até mostrei isso para a Gina agora no início da semana. Ano passado, nós tivemos 754 cadastros até o terceiro nível, sendo que 686 passaram o pedido. Então, a gente está com um aproveitamento de 90% desses cadastros ativando. É isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, tá? Para poder, Gina, dar sequência aqui, embasando os números, tá bom? Para vocês. E assim, pessoal, olha que só tem 3 anos. Vocês imaginem que nós começamos, né, a ajustar a nossa mentalidade voltado para quê? Para crescimento do plano de carreira da Herbalife, do plano de marketing. Porque antes a gente estava o quê? Administrando o que a gente tinha e a gente não estava fazendo novas primeiras linhas. E os presidentes que estão aqui, eles sabem e falam o tempo todo para nós que o negócio que nós temos, ele não vai levar a gente a presidente. Porque a gente precisa de mais pessoas se somando. Então, eles falam o tempo todo para a gente que a gente tem que ter o quê? Lateralidade. Nós temos que patrocinar mais pessoas. Então, mais cedo a gente já falou com tantas pessoas hoje, né? Mas a gente, uma das coisas que eu e Ângelo observamos que hoje a gente fala com as nossas primeiras linhas. A gente comunica com eles porque durante bastante tempo, 13 anos, a gente ficava trabalhando com as primeiras linhas deles, com as segundas linhas, nossa, terceiras linhas, e nós estávamos muito ocupados. Nós estávamos tão ocupados que, digamos, a gente não estava fazendo nossa parte. E eles olhavam para a gente, eles não falavam, mas eu tenho certeza que eles pensavam: ah, entendi. Eles querem que a gente faça novas primeiras linhas, mas eles não estão fazendo. Eu tenho certeza, presidente, que eles pensavam assim, mas eles não falavam. Então, hoje é diferente. Hoje a gente senta com eles com as nossas primeiras linhas e com as primeiras linhas deles, com as segundas linhas. E vamos lá, né? Para a gente entrar aqui nos pontos que fez a gente, né, digamos, ter esses resultados que o Ângelo acabou de mostrar aqui para vocês. Então, vocês imaginem, nós levamos, pessoal, o que aconteceu com a gente pode acontecer com muitas pessoas aqui. Nós levamos 13 anos nesse negócio para a gente ter 500 distribuidores, Alderi. Vou falar com o Alderi, que ele está aqui bem na minha frente. Levamos 13 anos para a gente ter 500 distribuidores. E o Ângelo acabou de falar para vocês aqui que o ano passado, não sei se dá para ver aqui, mas que o ano passado entraram 754. Então, vocês imaginem. Bastou um ano com a direção certa, com a mentalidade alinhada, certinha ali, sabendo por que está fazendo as coisas, para a gente fazer em um ano
o que nós levamos 13 anos. Gina, mas vamos para o que interessa. Porque aqui todos nós queremos saber é como nós vamos avançar também. Pessoal, primeira coisa, nós falamos lá, mas a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Isso aqui fez muita diferença para nós. O kit físico. Lembre de uma coisa: quem vende ou quem compra quer levar. Você imagine, quem compra quer levar. A pessoa ela fez um cadastro para se tornar um distribuidor autorizado. Mas a gente fez dele um cadastro online. Se ele não leva para casa nada, ele sai com uma sensação que eu comprei, mas não levei. Faz sentido isso? Porque a pessoa compra e ela sente ali. Era assim que a gente fazia antes. Foi esses presidentes, né? Todos os presidentes, para eles eu tenho certeza que está muito claro essa comunicação nossa. Porque eles fizeram exatamente isso para chegarem. Naquela época não tinha kit físico e era investido no kit como um produto a mais dentro da Herbalife. Então hoje a gente cadastra a pessoa e a gente não quer incluir o kit como um produto. A gente só quer incluir o produto de venda. E lembre de uma coisa, pessoal: as pessoas vão comprarem o que a gente vender. Elas vão comprarem o que a gente vender. Então, se a gente vende um plano de negócio para eles mudarem de vida, eles vão comprar essa ideia. Porque tem muita gente boa em má situação. Tem muita gente boa em má situação. Então, muitas das vezes, a gente fala da venda, mas a venda, essas pessoas às vezes já vendem alguma coisa, já ganham algum dinheiro, mas eles estão em busca, muitas das vezes, é de mudar de vida. Ontem nós fizemos uma reunião com uma primeira linha e uma segunda linha, que essa primeira linha, nossa, ela é uma daquelas que é Equipe Mundial 1%, que a gente mostrou para vocês, que foi o trabalho que a gente fez ano passado, e ela nós estamos trabalhando para ser a nossa próxima GET. E nós levamos 2 horas e meia com ela e uma primeira linha, alinhando, ajustando, e eu falava bem assim: Rafaela, eu não quero que você copie como a gente fala, como a gente faz. Eu quero que você entenda como nós estamos pensando esse negócio. Porque ela é do agro, essa menina, ela é a segunda linha nossa, a primeira linha é dona de um espaço, né? E a Rafaela é a segunda linha. Então, toda conversa foi com essa Rafaela, porque é de baixo para cima que vai sair as coisas para a Eliane se tornar, que é a primeira linha nossa, se tornar a Get. Então, a Eliane é a nossa primeira linha, ela queria que a gente sentasse com essa segunda linha, que é a primeira dela, mas a gente não sentou enquanto ela não tivesse tempo para sentarmos nós três, nós quatro. E a gente falando para ela: olha, Rafa, você trabalha, você já tem o seu trabalho, você pode vender qualquer coisa e você vai ganhar dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, a gente vai sentar aqui agora. Você vai me dizer quanto tempo você tem com a gente e a gente quer que você entenda que nós estamos lhe mostrando um negócio para você mudar de vida. Não é para você vender. E o último, ela fechou a equipe mundial, essa Rafaela, essa segunda linha nossa. Ela fechou, agora vai ser reconhecida no STS. Então eu falei: olha, você vai. Primeira coisa, quando ela foi fechar o pedido dela do quarto mês, que faltava, eu acho que era 800 e poucos pontos, não, acho que era 1.000 e pouco que estava faltando, que ela foi repor, e aí a gente falou para ela comprar 5 kits. E ela não comprou 5 kits. Vocês acreditam? Ela disse que tirou 5 kits porque deu muito dinheiro. Os kits, porque a pessoa ela vê que, digamos, 5 kits, eu sugeri ela comprar 10. Na nossa conversa, eu tinha sugerido ela comprar 10 caixas de kit. Aí depois ela falou sobre essa questão do valor tal. Aí depois eu falei: então tá bom, compra 5. Mas foi incrível que nós conversamos com ela ontem. Na terça-feira, ela cadastrou uma pessoa. Só que ela cadastrou uma pessoa no online. Vocês acham que quando a gente foi sentar com a Rafaela, nós fomos sentar como? Na mesa tinha uma caixa.
de kit. E a gente foi explicando para ela o porquê dela ter. E ela saiu convicta depois dessa reunião, porque nós tínhamos feito por telefone uma ligação com ela, mas ela saiu convicta, entendendo o porquê dela ter o kit físico. Porque ela precisa entender como a gente apresenta. Então, a gente abre, a gente tem o kit físico, certo, Gina? Eu já entendi que eu tenho que ter esse bendito desse kit físico. Eu já entendi que vocês são embaixadores, mas eu disse que a corporação, ela tem que mandar para a gente um presente de pelo menos 10 kits, porque tanto que a gente tem falado desses kits. Brincadeira, pessoal. Mas assim, quando a gente senta para falar com a pessoa, a gente abre a caixa. Imagine que eu vou sentar com o Alderi e eu vou falar o quê? Pego a caixa, abro ela, explico, Alderi, deixa eu te explicar como que você vai fazer para você ganhar uma segunda renda. Você é professor de matemática, você me disse que quer ganhar uma segunda renda, e deixa eu te explicar como é que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, Alderi, você vai através dessa matrícula, desse código aqui, você tem o direito de adquirir esses produtos. Eu sempre ando com produto dentro da minha bolsa. Você tem direito a adquirir os produtos de 25% a 50%. Você tem dois direitos, Alderi, dois direitos, não esqueça. Comprar os produtos para revender de 25% a 50%. E você tem um segundo direito, que é trazer novas pessoas para ganhar uma segunda renda. E a gente já inclui, digamos, um produto, pessoal. A gente já inclui. Olha, ontem a gente cadastrou uma moça e ela já começou com os 4 produtos do Hype. Ela já fez o pedido dela e ela já tirou os 4 produtos do Hype. Um NRG, um Herbal, um CR7 e 4 caixas de Liftoff. Por quê? Porque, na verdade, um CR7 ele dá 60 porções, 66 porções, 4 caixas de Liftoff vai dar praticamente ali aquela quantidade também do Hype, certo? Então, a gente apresenta assim. Por que que eu digo, Alderi? Eu sempre ando, pessoal, dentro da minha bolsa, eu sempre ando com produto, né? Eu ando com meus 2 produtos favoritos, vocês ouviram lá a gente falar. Eu gosto muito do NRG, porque ele me ajuda muito, me ajudou muito na questão do sistema nervoso. E meu produto preferido, o CR7. Oh, desculpa, o Liftoff. Então, eu chego para o Alderi e já falo o quê? Na hora que eu sentar aqui, eu já abro um Liftoff. É o segundo, viu, agora da noite. Nesse instante, eu estava falando com a Letícia e o Alê, umas 7 horas, e eu fiz exatamente isso aqui. Eu não sei se eles estão aqui na sala, mas eu faço isso aqui. Eu consumo muito. O meu cabelo, minha unha mudou demais depois que eu comecei a incluir o Liftoff. Eu amo esse produto, porque eu entendi que ele fortalece minha unha. Eu chego no salão, faço isso. Aonde eu chego, eu faço isso. Eu vou, marco com café com a pessoa. A primeira coisa, eu faço isso aqui. Porque a pessoa precisa entender que é fácil, que é simples de apresentar. A Letícia está aqui, ó, ela viu que nesse instante eu fiz exatamente. Nós marcamos uma reunião 6 e pouquinho, a gente conversou. E ela até pediu, perguntou, eu falei que ia falar que está com vocês aqui, ela falou, eu quero também estar com vocês agora. E, pessoal, é incrível como a gente faz exatamente isso aqui. E a pessoa, por que que eu faço assim? Porque, digamos, o Alderi, ele é professor de matemática, e eu falo, Alderi, você vai consumir na frente da pessoa. E a gente aprendeu lá, agora também em Chapecó, com o Toninho, né? Que ele falou que todo lugar tem água, né, Toninho? Então fica fácil da gente consumir os produtos na frente das pessoas. Então, pessoal, é basicamente. E vou conversando com ela. Esses dias eu fui tomar um café com uma amiga, fiz exatamente isso aqui. Chegamos, ela colocou um de amora e eu coloquei o de limão. E o garçom, a gente só pediu uma água com gás. Ela pediu uma água com gás e eu pedi uma água normal. O garçom chegou e falou bem assim: parabéns por vocês estarem na vida fitness. Olha, as pessoas estão nos observando. E a Jo é uma primeira linha nossa, cadastramos também agora, recente. Marquei com ela num local neutro para tomar um café. Então vamos lá. Depois, o que é que a gente faz? Lembra que eu falei que a gente só faz 2 coisas? Trazemos a pessoa e depois conecta ela no sistema.
cadastramos ela, agora vamos conectar ela no sistema. Qual é o próximo evento que vai ter? É a capacitação, na segunda-feira no nosso espaço? É o STS? Não importa. Eu vou vender o próximo evento, que é o pré-STS, ou é o STS, ou o pós-STS. E depois a gente vai ensinando aquelas habilidades que a gente ensinou para vocês aí em Chapecó, que é o quê? Quais são as 5 habilidades? Não vou fazer arguição aqui, não, mas só vou repassar. Arguição, olha, professor, aqui, Alderi. Então, quais são a primeira habilidade? A gente ensina como cadastrar, porque quem aprende não depende. Ensinamos ele a cadastrar, ensinamos ele a fazer pedido, ensinamos ele os benefícios dos produtos, ensinamos a ele o plano de negócio, o plano de marketing. Ele chegou agora, ele é um distribuidor. Qual é o próximo passo? 35%. Em quanto tempo? 2 meses. E depois, 42%. Em quanto tempo? 3 meses. E quanto é? 1.000 pontos. E depois? 2.000 pontos. Em quanto tempo? Em 3 meses. Isso tem que ser ensinado. É a quarta habilidade que a pessoa ela tem que saber. A quinta habilidade, sobre o financeiro. Nem todo que entra, nem toda a venda, tudo que entra de dinheiro é da pessoa. Então, ela precisa separar, ela precisa entender tudo isso. Né? E depois, pessoal, nós fomos padronizando o nosso negócio. Nós fomos profissionalizando. Né? Só para vocês terem noção, eu não sei se eu falei isso para vocês, a gente falou isso para vocês aí em Chapecó. Mas, assim, digamos, o que era que acontecia muito com o nosso time? É, a gente entendeu que o negócio ele tem que ficar cada vez, como que eu posso dizer para vocês, uma forma mais simples, para que escale mais rápido, que tenha mais velocidade e que as pessoas não fiquem somente na nossa mão, um negócio que só depende de nós. Então, você imagina, a gente viajou essas cidades, visitamos essas pessoas. Elas têm que saber como dar continuidade, porque senão, imagine, Alderi, a gente teria que voltar lá para fazer a apresentação para essas pessoas. E não, se a gente ensina o simples, elas seguem fazendo. E aí, o que que acontece? A gente criou até uma senha padrão. Porque muitas das vezes as pessoas querem fazer pedido uma hora dessa e elas esquecem a senha. Dizem, eita, me esqueci minha senha. Não sei qual é. E tal. E daqui a pouco, e para recuperar. Então, a gente tem uma senha padrão. Toda pessoa do nosso time, quando ela entra, ela tem o e-mail, é diferente de todo mundo. A senha é somente para acessar a página da Herbalife, não é o e-mail, não é a senha do e-mail, é uma senha padrão. Então, vamos supor, essa moça que a gente cadastrou ontem, ela só precisa saber o e-mail dela. Se ela disser assim, eu esqueci a senha, aí eu vou falar para ela, a senha é essa, coloque aí. É uma senha padrão que você vai escolher. Uma senha que você padronize teu time, não fique preso a não fazer um pedido porque não sabe qual é a senha, por exemplo, que esqueceu. Essas coisinhas, pessoal, que travava nosso negócio durante bastante tempo, a gente foi entendendo na prática. Para a gente abrir para perguntas, o que eu queria dizer para vocês aqui, pronto, perfeito, aí uma senha boa. Rico, o R maiúsculo, 2026. Vai entrar 2027, 2028, o que for. Mas qual é a senha? Rico 2026. Por quê? Porque se eu não sei se eu colocar assim, tipo, se eu colocar uma senha de cada ano, eu não vou lembrar qual foi o ano que Toninho entrou. Eu não vou lembrar qual foi o ano que a Alderi entrou. Eu não vou lembrar a senha que o Alexandre entrou, que ele está aqui na minha frente agora. Então, assim, tipo, eu padronizei. Eu já sei que o acesso de Alexandre, é o e-mail dele, e a senha é Rico 2026, um exemplo. A de Alderi, o e-mail dele, ele sabe, a senha. O que é que diferencia? O e-mail de cada pessoa. Então, só para vocês terem uma noção que esses detalhes nós fomos entendendo. E, pessoal, para a gente encerrar a nossa parte, né, que foi só recapitulando mesmo tudo que a gente já falou, a gente quer deixar aqui 4 coisas para vocês, né, que de repente possa dar agora para frente também vocês seguirem, né, esse passo a passo. Primeira coisa é uma meta clara do que fazer
esse mês. Nós estamos agora, em fevereiro. Quem vai para a extravaganza tem que ter, claro, nosso time. A gente só fala uma única coisa: quem vai para a extravaganza. Esse é o mês de 5, porque 5 vale 10 para estar no jantar de gala, para estar nas promoções, usufruindo das melhores das coisas da extravaganza. Então, mas cada um aqui vai ter sua meta, tá? Então, qual a sua meta para fevereiro? Segunda coisa, a segunda coisa é a decisão de ir para o próximo nível. Porque a meta de 5.000 pontos é uma meta de venda, digamos assim, mas vai de recrutamento. Mas, digamos, segunda coisa, é você tomar uma decisão aqui. Eu sei que lá no final de semana de liderança, muita gente já saiu com uma decisão. Inclusive, muita gente falou comigo, falou: olha, Gina, estou claro do meu próximo nível, sei o que eu vou fazer, quero dizer para você. Eu estou muito feliz, porque nós recebemos muitas mensagens no Instagram, né, de pessoas que saíram decididos. E, pessoal, se é uma coisa mais linda que nosso negócio tem, é essa, é da gente impactar vidas, é a gente inspirar. Porque por um tempo nós somos inspirados e por outro nós inspiramos as pessoas. Então, esse negócio é mágico, né? O tempo todo a gente se retroalimenta. Vai daí para lá, daqui para lá, vem de lá para cá, e essa é a magia da Herbalife. Então, primeira coisa, é uma meta clara para esse mês. Segunda coisa, é você tomar uma decisão de ir para o seu próximo nível dentro da Herbalife. Qual é o seu próximo nível? Qual é a sua, na escada do plano de marketing, qual é o seu próximo degrau? Terceira coisa, o que você tem de supervisor, de distribuidor, no seu time, da sua organização. O que é que você tem? Você tem que botar num papel, né? Você tem que colocar. Eu e o Anjo trabalha muito assim, ó, com papel. Tem o Visuwork de mão, eu falo que é aquele que em tempo real, e tem o que a gente acompanha lá, né? Sempre ali, mas eu sou visual, né? O Ângelo, ele é menos que eu, mas eu sou visual, eu tenho que ter um papel, uma caneta. Então tá, eu tô claro o que é que eu quero esse mês, eu tô decidida, esse mês será o melhor mês, porque a gente não sabe o que pode acontecer no outro mês, tem que ser esse mês, tem que ser o agora. Depois, o que tem, que eu vou botar no papel, terceira coisa, o que é que eu tenho? Para o que eu quero ir dentro da Herbalife, o próximo nível, o que é que eu tenho? Certo? Quarta coisa é o que falta. Tá, eu quero ir para equipe mundial 1%, porque eu quero fazer meus 500 royalties. Eu sou supervisor, já entendi, né, que eu tenho que ter supervisor no meu time e para eu 500 royalties eu preciso, né, de supervisor. Então eu tenho quantos? Né? É o terceiro passo. E o quarto é o que está faltando, né, para você ir para o próximo degrau. E eu queria agora deixar aberto aqui para vocês, né, perguntas, porque na verdade é o seguinte: cada degrau da escada nós temos que saber o que é que tem que ser feito, porque eu e Ângelo jamais a gente teria ido para a equipe de milionários se a gente não soubesse quantos pontos era, se a gente não soubesse se era até o terceiro nível, como era que contava, 7.500 royalties. A gente deitava e acordava. É 120 mil pontos que a gente precisa. Então, se é 120 mil, presidente, é quanto? 160. Tá claro, tá cantado. Porque o próximo nível, você tem que saber o que tem que fazer. Porque a pessoa diz bem assim: eu quero ir para Get, certo? Mas a pessoa já entende que tem um fator, né, que também a Herbalife está ajudando essa questão do fator, que a gente não sabe até quando vai. Digamos que é 20 mil pontos, é 3 meses de 20 mil pontos, certo? Mas agora, se fizer 3 meses de 16 mil pontos, por conta dos 20% lá do fator, você está claro isso? Você está sabendo disso? Então, eu e Ângela, a gente voltou o olhar para ir para o próximo nível. Então, é isso, pessoal. E nunca durma hoje sem amanhã você saber sua agenda do dia de amanhã. Não cometa essa falha. Não faça como se fosse acordar para escovar o dente. Não. Amanhã eu tenho a rotina do espaço, mas eu tenho quantas pessoas para eu falar, quem do meu time está na pegada para eu poder alinhar, o que foi que a gente tratou na segunda-feira, como é que tá os números hoje, quinta-feira. Então, a gente não pode, porque quem vai para a qualificação é fazendo o seu e do time, o seu e do time o tempo todo. Durante esses 3 anos, eu e Gina tem diminuído muito tentar ter distração. Cuidado com distração, distração boa, muitas coisas que acontecem agora mesmo. A gente tá no Carnaval. carnaval.
Carnaval é um bom momento para a gente planejar, pensar. Eu sei que é importante curtir, curta, mas eu e Gina, a gente tá claro, nosso projeto é presidente, tá? Então a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Inclusive, tem dono de espaço nosso que vai abrir normalmente. E vai atender, vai fazer de tudo. E aonde eu vou estar? Lá. Vou estar perto dele, porque eu sei que lá eu posso ter a oportunidade de fazer mais uma pessoa e fazer mais um supervisor. Quem sabe lá isso acontecer algo extraordinário. E eu e Ângelo, hoje, quinta-feira, nós trabalhamos até 3 horas da tarde, mais 3 horas, a gente tirou nossa roupa de empresários e colocamos um chinelo, uma roupa de praia e fomos para a praia. Porque a gente sabe que agora vai ter o carnaval, muita gente vai curtir, mas nós já fomos hoje. Quando a gente saiu da praia, Ângelo falou bem assim: o que tem de gente nos observando, e eu acho que o que nós fizemos de trabalho, o pessoal está querendo mais isso aqui. Eu já recebi tanta da mensagem, somente a equipe de milionário vai para a praia dia de quinta e não sei o quê. Então, por quê? Porque a gente equilibra, pessoal. Alguém fez essa pergunta na mentoria para a gente. Porque como é que vocês vivem? Como é que vocês dividem trabalho, casal, família? Como é que vocês fazem? Desse jeito. A gente tem agenda para tudo, para tudo. A gente tá ali. É mudado a agenda? É. Às vezes a gente recalcula a rota. Nós não somos uma coisa assim, aquela coisa neurótica. Não, a gente é intenso sabendo o que a gente quer. Mas assim, sei que deve ter muitas perguntas, né, Alderi? E agora, Sim, né? vamos lá. Já tem aqui várias. Vamos lá. Igor, boa noite. Boa noite. Obrigado, obrigado por tanto conteúdo, viu? Vocês às vezes em pouco tempo vocês entregam muito. Tô com duas folhas anotadas aqui. Eita, Mas a vamos minha, lá. pe- a minha pergunta é assim, ó, se o novo distribuidor ele entra e ele já decide ser um supervisor porque ele quer pôr um espaço de vida saudável. Vocês têm, pelo que eu vi aquele dia no treinamento, um cronograma. Vocês podem falar um pouco sobre esse cronograma, esse passo a passo, né? Mesmo uma pessoa que ela já está decidida que vai abrir um espaço, né? Como que vocês operam ali? Olha, a gente avalia muito, Igor. Excelente pergunta. A gente avalia muito. E se a pessoa ela chegou agora e ela entrou com a cabeça de abrir o espaço, a gente avalia muito. Se a gente perceber que ela não está preparada, a gente desconstrói na cabeça dela esse sonho, antes que se torne um sonho frustrado. Nós temos o caso ela é segunda linha, ela é a partir dessa menina que a gente está trabalhando para a Seguete agora, ela era dona de um dos restaurantes assim, como é que eu posso dizer para vocês? Referência aqui no nosso estado. 15 anos ela era dona desse restaurante e ela decidiu mudar, ela fazia uma transição. Ela decidiu encerrar as atividades dela. Ela é cliente há uns 20 anos da Herbalife. Ela deve ser cliente, nós temos 16, ela deve ser cliente há uns 20 anos. E ela já é turista dos espaços, é apaixonada pelos produtos, ela visita os espaços todos que você possa imaginar. E ela decidiu encerrar as atividades, vender o restaurante e ela começou a fazer o curso. Tem um mês e meio? Um mês e meio. Um mês e meio que ela decidiu abrir o espaço. Sentamos com ela e ela mandou a filha dela para ir treinar com a gente enquanto ela estava ajustando as coisas do restaurante para abrir o espaço. Ela chegou e falou isso: eu estou entrando, estou me cadastrando e quero ter um espaço. E eu disse: Rita, a primeira coisa é quem vai ficar no operacional. Mande para eu treinar. Ela disse: eu vou mandar minha filha. A filha dela ficou uma semana com a gente, Igor. E aí eu falei para ela bem assim: Rita, você vai precisar vir aqui para a gente conversar pessoalmente sobre a sua filha. A sua filha, ela não tem condição de ficar no operacional. Ela disse: Gina, eu mandei minha filha aí, ficar esse período com você, porque eu queria ouvir isso. Então a gente foi verdadeiro com ela e falamos: deixa eu dizer uma coisa para você, você foi dona de um restaurante 15 anos. Você, independente de ser sua filha ou um funcionário, não importa. Você vai deixar seu negócio na mão de outra pessoa, quem tem que vir aprender é você. Então, ela veio, começou a participar das capacitações, ela está certinha entendendo como é que funciona.
Quando a gente sentou para fazer o pedido dela, a gente fez o pedido dela baseado na necessidade do espaço, não em ponto de volume. O primeiro pedido dela deu E 800. 2.800 pontos. E ela já está terminando de montar o espaço. Eu acho que vai levar mais ou menos uns 2 meses para ela abrir o espaço. Esse é um caso. A Rita é desses 700 que se cadastraram, ela é a única pessoa que abriu espaço. Agora vamos pensar para os outros casos. A Rafaela, essa ontem, que é crossline dela, ela não tem tempo, ela é do agro e queria abrir um espaço e colocar um funcionário. E a gente conversou com ela e desconstruímos da cabeça dela para ela não abrir o espaço. E eu expliquei o porquê. Eu disse, você vai abrir um espaço. Ela disse, Gina, eu queria mesmo era abrir um espaço. Eu falei, Rafaela, você me disse que não tem tempo. Você é a pessoa do negócio. Mas você vai colocar um funcionário para abrir um espaço enquanto você está ganhando 3, 4 mil reais de venda, de renda extra com as bebidas funcionais. E você vai abrir um espaço para você não tem tempo de ir lá. E você vai colocar um funcionário. E você vai começar um mês com custos fixos de no mínimo aí, digamos, vamos colocar do básico. Água, energia, o aluguel, a internet, tá, as coisas lá fora dos insumos. Então, esses 3, 4 mil reais que você está ganhando de renda extra, você sabia que você pode não ganhar? Você vai precisar manter por um tempo. E o funcionário, muitas das vezes, ele vai ficar lá. E ainda tem o salário do funcionário, Rafaela. Então, Igor, a gente é muito verdadeiro, muito sincero. Nós queremos dobrar. Nós temos 34 espaços de vida saudável. Nós queremos dobrar o nosso número, mas com qualidade. A gente quer as pessoas ganhando dinheiro. A gente não quer mais fazer o que nós fizemos antes dos 3 anos, antes de 2022. Era a gente meio que era a forma que a gente trazia as pessoas era falando o espaço, era vendendo o espaço. Então, muitas vezes a gente só falava a parte boa. A gente não fala para as pessoas que ele vai começar o espaço com 0 clientes. Ele vai ter que ele fazer prospecção ou vai pagar uma agência para fazer para ele. Ele não sabe que tem que manter durante 6 meses a loja porque ninguém tem cliente. Você não vai pegar o cliente do seu colega que tem espaço, você vai pegar cliente zerado. Você vai ter que fazer 1, 2, 3. Você está realmente disposto? O preço é alto, porém vale a pena. A gente não está querendo mais só enfeitar a conversa. A gente está sendo verdadeiro, porque a gente quer que ele primeiro construa o dinheiro, monte o espaço, tenha as habilidades do negócio Herbalife, para não ficar um anfitrião que não sabe nem cadastrar, um anfitrião que não sabe nem falar como é que faz o próximo passo. A gente não quer um anfitrião que fica o dia inteiro porque ele acha que se estender o horário é mais importante que sair para fazer uma apresentação. A gente não quer mais esse tipo de pessoa, a gente quer a pessoa completa. A gente quer pessoas que entrem e sabem que tem verdade. Na hora que ele abrir, ele abra com coragem e ele abra porque ele vai saber que dá e dá certo. E muitas vezes quem aborda como a gente em renda extra, o cara tem uma profissão, digamos essa moça mesmo. Essa menina que ela acabou de falar aqui, Rafaela, ela é do agro. Ela passa praticamente 5 dias no meio das roças. Qual é o dia que essa mulher vai olhar esse espaço? E essa funcionária não vai na porta nunca prospectar para ela. Empregado é empregado. Horário é horário. Eu estou de 8 a meio-dia. Quando é meio-dia, eu paro, vou comer. Quem tiver ali que espere. E outra coisa, pessoal, a gente quer que a pessoa ela entre para o negócio da Herbalife. Eu disse, Rafaela, o espaço, pessoal, não é uma verdade absoluta o que eu e Ângelo estamos falando, não, tá? Mais uma vez eu quero deixar claro para vocês que isso aqui é o que eu e Ângelo hoje entendemos, tá? Mas vocês, assim, vão fazendo. É a resposta que a gente está dando para o Igor. Se fizer sentido algumas coisas para vocês, vocês vão mudando aos pouquinhos, conversa com o mentor de vocês. Mas o que a gente quer dizer para vocês? É que a gente quer que as pessoas entrem para o negócio da Herbalife, porque antes eles entravam, Igor, apenas para abrir um espaço.
Eles não entravam para o negócio. E esses presidentes, e nós que chegamos a tabuladores, a Get Milionários, nós entramos foi para o negócio. Que o espaço ele veio para apoiar e não para substituir. Ivar e Ivanir. Boa noite, Boa tudo bem com noite, vocês? Gina. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Certo. Ó, eu queria saber de vocês o seguinte: por quanto tempo eu devo insistir com um distribuidor que não está nem aí para o negócio? Que quando eu cadastrei ele, ele está bem entusiasmado e de repente se abaixou e não está dando conta do recado. Mas continua pedindo a nossa atenção, chamando, quero, vou, mas quando a gente explica novamente, ele fica enrolado, fica nos enrolando. Aí, Ivani, olha, eu e Ângelo, a gente investe no máximo 20% do nosso tempo. Porque o que é que a gente quer que essa pessoa, que ela, no momento certo dela, ela venha. E quando ela vier, nós estamos aqui. Mas eu já entendi que eu não posso querer mais que ela. Nesse momento, ela quer. Porém, ela ainda não está decidida. E nós temos que ter clareza para onde nós estamos indo e o que nós queremos. Porque uma pessoa dessa, vamos ser sinceros, ela vai contribuir para a sua meta, que está clara. Ela vai contribuir quanto? De 0 a 10? Não, ela vai contribuir 2, 1, porque ela vai estar ali a uma pessoa. Mas a gente tem que ter clareza, sabe por quê? Porque eu e Ângelo, nós temos, eu principalmente, sempre fiquei com essa parte mais de estar ali, de querer que a pessoa, de acreditar muito nela, de cuidar, aquela coisa toda. O Ângelo, ele sempre foi mais aquela pessoa assim, muito razão, Ângelo, sabe? Ele fala, tu não tá entendendo que essa pessoa não quer. Isso era no passado. No Antigo Testamento era assim, eu. Pronto. Sou eu. Vamos para o Novo Testamento. Hoje eu sou uma pessoa que eu já estou. Eu ultrapassei o nível do Ângelo. Eu estou tão clara do que eu quero que eu falo bem assim, Ângelo, naquela pessoa ali eu nem vou mais. Vai lá você. Porque, Ângelo, vai lá, toma um hype, bate um papinho, escuta ela, tal, mas eu já não vou. Eu já estou naquela pessoa que me sinalizou que quer avançar, que está clara comigo também para onde está indo. Então, a pergunta que você me fez foi o seguinte: por quanto tempo eu tenho que insistir? Insistir nem um minuto. Insistir nem um minuto. Agora sim, estar perto, continuar o relacionamento. Você está entendendo? Quando você tiver tempo, ou mandar uma mensagem, está lembrando para estar no STS. E uma dica que Gina faz muito, ela trata com você o próximo passo e deixa anotado. O que tratou dali para trás já foi dito. Ela só trata daqui para frente. Eu não repito a mesma conversa. E aí, se ela tiver o resultado que a gente tratou, a gente continua a conversa. Se ela só for ligar para bater papo, eu não tenho tempo. E se ela for para lamentar, eu também não tenho tempo. E se for para repetir o assunto, ó, minha filha, pega o papel e leia. Porque já foi dito. E vamos daqui para frente agora. Só para você ter uma noção, uma primeira linha nossa, eu disse bem assim, olha, Lívia, ela qualificou a equipe mundial agora, em dezembro. Eu disse, Lívia, eu só falo com você segunda-feira, que eu marco com ela, né, com as pessoas que assim, a gente traçou com ela. Eu só falo com você na segunda-feira. Na próxima vez, se você trazer o seu mapa do espaço fechado, quanto você vendeu no último mês e quantas pessoas você estava no STS. Só isso, porque, como o Ângelo falou, tá anotado, porque antes eu ficava, sabe, Ivani, aquela coisa assim, não, agora não mais, não dá mais. Agora, uma ressalva, cuidado só com o tom de voz, para não passar para a pessoa que você está com raiva. Não, a gente jamais. não é chefe, Não. a gente aqui sabe que nós somos supervisores e distribuidores da Herbalife, então só ter o cuidado para não afetar o coração, porque a pessoa com o coração ofendido é pior. Aí você não sabe mais o que ela é capaz de fazer com você daquele momento à frente, tá bom? Mas é isso, tá? Trabalha sempre com o coração. Lá, dá para ela aquilo que você quer. E quando tá claro para a gente
a gente consegue transmitir para a pessoa com tanta clareza que ela entende. Agora, muitas das vezes, é que nem está claro para nós e a gente quer que o outro enxergue aquilo que nem nós estamos enxergando ainda. Eu tenho um antídoto. 5 novos distribuidores todo mês. Tengo dos preguntas. Você dice que cuando una persona comienza con o NRG, ela vendía fraccionada. ¿Cómo ele faz isso? Prepara no local de trabajo, cargando óculos, ou você prepara em garrafas? Olha, depende. O NRG, eu gosto de vender ele mais fechado, tá? Nas garrafas, tem pessoas do nosso time que vende, porque acha que assim, fracionado, tal, a porção. Mas eu acho que eu falo com tanta propriedade, William, do NRG, que eu consigo, se eu sentar contigo. Por isso que eu falo da importância de saber os benefícios do produto, de usar. Mas se eu sentar contigo, tu se apaixona por esse produto. Porque eu tenho muito resultado. Um exemplo, tá? Do NRG. Então, mas tem pessoas que vendem fracionado, entendeu? Ok. Digamos assim, também. Mas não importa o produto, você tem que ensinar como ela vai vender. Ok. Aí, outra pergunta, você faz prospecção em frio, com panfletos, anúncios, em redes sociais, em social media. Você faz esse trabalho? Fazemos. Nós, na verdade, o que que acontece? A publicidade, ela nunca substitui a outra. Nós sempre temos cartão de visita, ainda nós temos, porque tem pessoas, pessoal, que ainda precisa também disso. Nós temos os panfletos, nós temos cartão, nós temos todas as ferramentas. Uso hoje, se você me perguntar bem assim, Gina, vem através de quem mais hoje? De qual publicidade? Hoje, é através das redes sociais, William. É através do Instagram, é através do status do WhatsApp, é através de quem você conhece, que eu coloco lá daquele jeito que eu ensinei para vocês. Então, assim, as pessoas vão me indicando, eu posto ali, as pessoas me indicam. Agora, lembre de um detalhe, o principal. Quando você recebe a pessoa, a linguagem tem que ser única e simples, sempre com a caixinha verde na mão. O desafio é que as pessoas querem falar demais e a pessoa já veio com essa ideia da prospecção, ela quer saber do negócio. Então, você faz o protocolo certinho, a caixa, o ID na mão, já apresenta qual produto ela pode vender, o hype drink, a Legal. lucratividade é tanto e pronto. Você quer ganhar R$ 500 por semana, eu estou pronto para te ensinar. Pronto, deixa ela decidir. Já vai Você adquirir. você faz a mesma apresentação sencilla, como explicar? Olha, não entendi. Você Se faz você faz a a mesma apresentação. apresentação simples, sim. Sim, Simples. olha, É o maior segredo, é a simplicidade da apresentação. uma coisa que eu e Ângelo adotamos é a gente não fazer. Eu e Ângelo, tá, pessoal? Se vocês continuarem fazendo, não tem nada de errado, porque tem que fazer o que está dando certo para vocês. Eu e Ângelo, antes, quando a gente sentava com a pessoa para falar somente isso aqui, ó, do cartão, que você tem dois direitos. Aí, quando eu falava bem assim, então, William, você pode, a partir daqui agora, você tem dois direitos, comprar os produtos de 25% a 50% e trazer novo distribuidor. Aí, geralmente, o que é que o William me perguntava? E como é que eu faço para ganhar 50%? Pronto. Aí eu já me perdia toda. Eu não tinha uma sequência das coisas. Eu já pegava o papel, começava a explicar. Você começa aqui, fazia assim, todo o plano de marketing, nananã, tererê, tá, tá, tá. E aí o que é que acontece? Isso eu perdia muito tempo, cansava a pessoa e ficava ali, não dava em nada. Então, quando a pessoa pergunta, Gina, como é que eu faço para ir para 50%? Eu já falo logo. O primeiro passo é isso aqui. É você fazer o cadastro. O valor é esse aqui. O primeiro passo é esse. Eu só explico depois. E se der para explicar, eu ainda explico um pouquinho. Senão eu digo, olha, William, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu poderia até explicar com mais detalhes, mas dia 22 vai ter uma pessoa lá. Pronto, eu já promovo o STS. Eu já promovo a capacitação. Você está entendendo? Porque ali eu já fiquei muito tempo com ela. Eu não quero. As pessoas hoje, elas estão assim, ó, elas não querem muito tempo ficar ali. Elas já começam a olhar para o relógio, elas já começam a sinalizar que está cansado, entendeu? Então, a gente, é tudo muito simples a apresentação.
Show. Perfecto, gracias, obrigado. Basti. Obrigado a você, William. O Ângelo falou uma frase, ele não durma sem saber o que vai fazer amanhã, né? E a dúvida que me veio na cabeça foi a seguinte: eu lembro que no final de semana de liderança vocês falaram sobre intenção, né? Qual é a Uhum. intenção que vocês estão fazendo, a venda do produto, a apresentação do negócio, enfim, né? Qual é a intenção que vocês estão aqui na sala? E isso pegou bastante para mim, porque eu acredito que eu estou com a intenção certa. Mas a minha dúvida é sobre a agenda de vocês, né? Vocês têm uma agenda dividida por turnos? Vocês têm atividades diárias que vocês fazem todos os dias? Isso é dividido por turno? Por exemplo, ó, na parte da manhã, nosso foco é o espaço de vida saudável. Na parte da tarde, a gente dá atenção para os clientes que a gente faz um acompanhamento. E na parte do fim da tarde, eu foco em fazer apresentações de negócio e foco em acompanhar o grupo. Vocês têm isso porque o que eu noto, tá? Não sei se mais alguém passa por isso. É que tem várias coisas que eu faço durante o dia e eu me pego fazendo muitas coisas em vários momentos do dia, o que eu acredito que acaba baixando a minha produtividade. Então, eu queria saber de vocês se vocês têm isso claro e se isso é dividido por horários, né? Se vocês têm isso como regra. Tá, eu posso responder essa. Pode. Vamos lá. Você tem funcionário no seu espaço? Tem. Tá. Alexandre, a rotina de quem quer mudar de nível, a rotina de quem quer crescer no plano de carreira da Herbalife, no plano de marketing da Herbalife, ela é diferente da rotina que a gente tem quando a gente só está gerindo, tá? Então, eu vou falar como eu e Ângelo tem pensado. Hoje, a gente tem a nossa agenda baseada na nossa meta diária, que é abrir a nossa equipe de presidente, ou abrir o nosso mês de presidente. Então, ir para o espaço hoje e acompanhar o cliente é bem pouco, é, digamos, 10% do nosso dia, da nossa agenda do dia e da semana. Nossa agenda, ela é baseada da hora que a gente deita até a hora que a gente acorda em royalties. A gente deita e acorda com 160 mil pontos na cabeça de royalties. Então, o que é que a gente faz? A gente já tem no papel mapeado quem são as pessoas que nós vamos visitar, para quê e o que nós estamos indo fazer ali. Então, digamos, lógico que nós temos a nossa rotina de vender produto, de acompanhar, mas é bem menos. Então, nossa agenda, ela não tem assim, digamos, de manhã eu vou fazer isso. Não. É assim, eu já estou claro. De manhã, realmente, eu já sei o que é que eu vou fazer amanhã. Minha rota é como se fosse um GPS. A gente acorda de manhã, já coloca ali a rota e já vamos seguir. Porque isso faz com que a gente perca menos tempo, a gente produza mais, a nossa mente ela é condicionada para aquilo e rende mais. Você está entendendo? Então, assim, a gente vai no espaço, a gente vai ali. Às vezes tem dias que a gente nem vai no espaço, pessoal. Para ser bem sincero, por isso que eu lhe perguntei se você tinha funcionário. A nossa funcionária, lá tem câmera no nosso espaço, nossa funcionária é muito assim, sabe? Uma pessoa que a gente está ali o tempo todo, trocando com ela, falando, vendendo. O cliente às vezes quer um produto. A gente. Ju, você acompanha esse cliente aí? Eu não estou podendo acompanhar ele agora. Ó, ele vai pegar produto tal, vai ter venda tal no espaço. Então, assim, às vezes é a Ju que acompanha e eu e Ângelo, tá? Um focado numa coisa e toda coisa, toda intenção é para os royalties. É para a equipe, é para novas primeiras linhas, é desenvolver novas primeiras linhas. Lembra da minha primeira linha, a dona da clínica do Pilates? Eu vou fazer Pilates e eu estou desenvolvendo ela, mas o que eu estou treinando? Vocês acreditam? Só lembre, pessoal, assim, nós super apoiamos os espaços, a gente ama os espaços, é o que está dando sustentação ao cheque que nós recebemos de royalties da Herbalife. Só que como a gente estruturou o espaço para que ele não dependa 100% de Gina e de Ângelo, hoje a gente tem essa autonomia porque nós temos uma pessoa que eu faço um acompanhamento, por mais que eu não esteja 100% lá, mas ela tem um perfil de anfitriã, ela faz esse papel por nós.
Nós pagamos as horas dela para a gente ter as nossas horas livres para desenvolver outras pessoas. Entendeu qual é a função do empregado? Não é para ele ficar lá fazendo shake e eu ficar no salão batendo papo. Não. Ele tá lá fazendo shake, atendendo o cliente, fazendo o papel do anfitrião, tá fazendo todo o meio de campo e sempre dizendo, Gina, apareceu gente nova, tô te passando os contatos agora. Automaticamente já vamos dar as boas-vindas, a gente tá ali, ela sempre está em contato, nós estamos de vez em quando, abre câmera, assiste, quando nós não vamos, né? Quando a gente vai, a gente já faz todo o processo lá dentro. Automaticamente a gente vai deixando o espaço mais automatizado no sentido de ter uma pessoa que a gente acredita que é anfitriã, não mais Gini Ângelo. Mas a gente, quando não tem de manhã um horário com uma pessoa para uma apresentação, a gente vai lá. Porque sabe que lá vai pescar alguma coisa. Sempre está de olho lá, né? E sempre, assim, quando realmente sobra tempo, que é muito difícil acordar. Tipo, hoje mesmo, acordou, a gente já estava no caminho indo para uma apresentação, para abrir o mercado em uma região sul de Sergipe, e abrindo o mercado, no meio do caminho, a conferência com a Herbalife, mas a gente estava focado já falar com mais 3 primeiras linhas que ficam em outras cidades próximas, para a gente aproveitar a viagem e falar com todo mundo. A gente tem que fazer com que as linhas entrem em produção o tempo todo. E a gente está focado no royalties. É isso. Fechou. Vaci, vê se consegue agora. Boa noite, obrigada. Boa Eu noite, só. Vaci. Tudo bem? Só Tudo para bem. confirmar, então você não usa uma pasta de apresentação. A apresentação de vocês é com o kit cadastro, é isso que eu entendi? Hoje é, Vasti. Durante 13 anos a gente usou a pasta, certo? A gente estava ali ou com a pasta ou com alguma coisa, mas não, ou com HOM mesmo, a Um apresentação, notebook. ou era o notebook que a gente apresentava, entendeu? Com as lâminas normal, as apresentações normais, as slides normal. Mas hoje não mais. Por quê? Por que que a gente faz isso? É importante você saber. Porque nós entendemos que a gente estava fazendo algo que só nós dois fazíamos. O nosso time não conseguia falar daquele jeito, apresentar daquele jeito, e por isso que a gente queria, como é que eu posso dizer para você, ensinar eles a seguir fazendo de forma mais simples. Porque se a gente ficasse com a pasta, a gente até tentou, eles faziam, mas depois eles não sabiam ensinar. Então agora ficou fácil, porque ele vai vender isso aqui como ele vende um produto. E conecta onde? No sistema, para o sistema ir desenvolvendo, entendeu? Porque o Iângelo, você imagine, nosso presidente ele é do Rio, nós moramos aqui em Sergipe, a minha irmã entrou junto comigo, não sabia nada, nós não sabíamos nada, e nós se conectamos aonde? Em um sistema que nos desenvolve até hoje. Então, A gente resumiu tudo em 3 minutos, praticamente. Porque quem vai apresentar sou eu, Ângelo. Eu me apresento. Primeiro, são 3 pessoas na minha frente. Eu primeiro vou me apresentar e vou perguntar o que cada um faz. isso se for numa HOM, mas se for uma Um a um, já estou conversando com a pessoa. Então, É. a gente simplificou para que a gente pudesse fazer com que o nosso time enxergasse que eles são capazes de eles fazer poderiam fazer. sem nós. Isso. Então o prospecto chega à frente de vocês já interessado no negócio. Vocês prospectaram eles através da internet, eles já vieram interessados no negócio. Sim, tipo, eu conheci você. Eu coloquei aquele anúnciozinho ali que eu ensinei a vocês Da renda extra. da renda extra. Aí você se interessou. Imagina que você é de São Paulo, eu sou daqui de Aracaju. Eu faço a mesma coisa, eu marco uma videochamada com você, com essa caixa aqui, e te apresento esse mesmo jeito. Antes não. Antes eu fazia um HOM, você está entendendo? Ou era mais demorado, aí a pessoa não entendia muita coisa, ela falava, eu vou pensar. Então agora não, agora é assim, ó, você investe, é isso aqui que você começa, você investe isso, você faz isso e você ganha isso. Pronto. Top. Maravilha. Fábio? Obrigado, Vaci. Obrigadão, obrigadão. Imagina. Boa noite, Gina. Boa Boa noite, noite, Ângelo. Um Fábio. prazer falar com vocês. Minha pergunta é o seguinte: hoje nós temos várias formas de prospectar pessoas para o negócio. Pode vir, vocês trabalham muito com as bebidas funcionais, pode vir através das bebidas, pode vir através dessa forma que tu falaste de uma mensagem no WhatsApp, pode ser um cliente que já usa produto e tem resultado dentro do espaço, enfim, muitas formas. A pergunta é, qual é o plano
tá, inicial de ação com a pessoa, se existe um protocolo padrão ou, de acordo da forma como a pessoa entrou, tu vai fazer um plano inicial. Porque, assim, hoje aqui normalmente a gente cadastra uma pessoa, faz a lista quente dela e vai trabalhar numa festa shake para fazer avaliação com os amigos, para tentar já marcar, né, as primeiras vendas e já depois talvez trabalhar no top 10 dela para recrutar alguém. Mas, como vocês trabalham muito com as bebidas, se existe já um trabalho, que eu já lá no FSL, vocês falaram muito de já trabalhar com as bebidas, né, com alguns casos. Existe um padrão ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. As festas shake, o que está dando certo, a gente não muda. Vamos supor, eu te conheci, você chegou, imagine que você seja dono de... Você tem uma loja online de roupa, que é o filho da moça de ontem, um exemplo. Aí você tem uma loja de roupa. Então, a mãe, eu já entendi que ela tem um perfil. A mãe, nós cadastramos a mãe ontem. Foi essa que começou com os 4 produtos hype, que eu iniciei falando. O filho escutou a conversa, eu conheci essa moça ontem na terça no espaço, e ontem ela decidiu cadastrar. E aí, ela disse, Gina, eu estava em Itabaiana, né, que é uma cidade assim, e ela disse, eu estou aqui, eu estou pensando de cadastro, fiquei pensando. Aí eu falei, então tá bom, você vem aqui no shopping? Porque eu estou aqui. Aí ela falou bem assim, eu não tenho como ir aí no shopping. Você não tem como vir na minha casa? Eu falei, tenho, vou aí na sua casa. Quando eu fui na casa dela, que eu comecei a explicar, aí já levei o quê? A caixa, tudo certinho. A gente já anda no carro. Quando a gente estava explicando para ela, o filho dela saiu do quarto e veio participar da conversa. Aí ele foi, eu falei, eu já entrei na história do filho também, que eu já tenho conhecido a mãe. Aí eu falei, você trabalha com o quê? Ele falou, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho uma loja virtual de roupa. Então, para ele, é um outro tipo de conversa. Você está entendendo? Aí, digamos assim, Gina, você tem uma sequência. Nós temos assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para nós é muito claro que ele começa por aqui e ele tem que ter produto para vender. Não importa qual é o produto para vender. Eu disse para ele o seguinte, Vitor, você imagine hoje, com as bebidas funcionais, você que é tão jovem, sua mãe pegou o Hype Drink. Mas, digamos, sua mãe, ela vai trabalhar aqui a partir da casa dela. Para as amigas dela. Mas você pode começar a postar no Instagram para vender do mesmo jeito que você vende suas roupas. Não vai mudar nada, Fábio, entendeu? Eu tento, na rotina dele, eu tento incluir na roda que já está girando uma renda a mais. Aí, quando eu falei isso, olha que interessante como ele entendeu. Ele falou bem assim, Gina, e eu vejo na academia, eu vejo as pessoas uma garrafa mesmo desse produto aí que você falou, desse hype. Eu falei, pronto, você pode fazer o quê? Você treina, vai para academia já com a garrafinha do hype. Então, você pode fazer seu negócio assim. Já a mãe dele é diferente. Mas, tipo, vai ser marcado uma festa shake na casa da mãe? Vai. Você tá entendendo? Porque é um passo por vez. Mas eu tenho claro, com cada pessoa, que não é a mesma coisa para todo mundo. É uma comunicação para cada pessoa. Lógico que na minha cabeça tem uma sequência do que eu vou fazer. Porque no final das contas, o que é que a gente quer com essa pessoa? Tanto com a mãe, que é Gil, como o filho, que é Vitor, que tem a loja de roupa virtual. O que é que a gente quer com eles? A gente quer que ele entre e se torne um distribuidor, tenha produto para distribuir, que as bebidas funcionais é a mais rápida, que dá dinheiro mais rápido e ganha mais. E ele se sai de 25 para 35, 42 chega a supervisor. Se conecte no sistema e qualifique equipe mundial, get milionário e presidente. Muda alguma coisa? Não. Então, assim, digamos, para a mãe, que eu conheci ela vendendo uns produtos lá de uma outra marca, de que passa no corpo, ela vai continuar fazendo ali daquele jeito. E o filho outro. Então, por isso que eu falo, a gente precisa ouvir primeiro a pessoa, Fábio, para a gente poder atender. Porque senão a gente fica falando para todo mundo a mesma coisa, achando que vai funcionar. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Isso foi com o tempo que nós entendemos. Foi desses últimos 3 anos para cá, porque para todo mundo a gente falava a mesma coisa. Personalizar, né? Isso, exatamente, é o dele personalizar. Em cima dessa tua resposta,
como é que vocês trabalham, talvez nas capacitações de vocês? Porque tem um novo supervisor que ele vai ter que fazer, ele vai ter que ter essa sensibilidade que vocês com experiência que tem, a gente que já tem mais tempo no negócio, pode ter. Como é que vocês conseguem desenvolver isso no novo supervisor que vai ter que fazer o mesmo trabalho? Entendeu? Essa sensibilidade de cada caso é um caso. Pronto, a gente ensina isso mesmo, a gente deixa bem claro. Eu dou esses exemplos, como eu estou dando aqui para vocês. Aí eu falo bem assim, Fábio, você é novo, mas faz sentido o que eu estou te falando? A Gil já trabalha vendendo aquelas coisas, então assim, a Gil vai ter o produto na bolsa, a Gil está ali com o produto pessoa a pessoa, mas, digamos, o filho é virtual, 100% virtual. Faz sentido, Fábio, o que eu estou falando? Aí eu coloco, Fábio, você para pensar, para você entender. E antes, o que era que eu fazia? Eu engessava. Eu chegava de dizer que era assim e acabou. Não, mas agora não. Agora eu converso, eu lhe ensino. Porque eu digo, olha, Fábio, você precisa entender que é desse jeito. Porque lembre de uma coisa: tudo começa por isso aqui. Mas você precisa entender que cada pessoa, ela tem uma atividade. E esses produtos, eles são tão bons, que ele cabe em qualquer atividade que a pessoa esteja fazendo. Pessoal, nós fomos em uma cidade, na terça-feira, nós fomos visitar uma amiga nossa, que é segunda linha também. Eles são donos de uma loja de iPhone. A oficina do iPhone, né? As redes aqui no estado é deles. E eles, vocês acreditam que eles incluíram os hypes, as bebidas? A gente tomou um drink lá maravilhoso. Na entrada da loja do iPhone, o cara botou um sofazinho e uma mesa redonda e um frigobar e deixa ali. Em cima do frigobar, ele deixou os produtos, o hype, os produtos do hype, e um copo, já a garrafa, só que ele também tem os copos de 700 ml, que ele serve com água com gás, a fibra, o NRG, o Herbal, um negócio gostoso, saboroso, as pessoas entram lá, vai comprar. Eu fui comprei um fone e a criatura me vendeu como é o nome daquele negócio? Um drink. Então, veja, uma loja de iPhone. Então, assim, todos os segmentos hoje cabem nossos produtos. E eram 4 produtos que eles tinham, 5, quer dizer, que tem a fibra. Praticidade que as bebidas funcionais. Então, não vai requerer ter pia, ter nada. É só ter um cantinho para as pessoas aguardar o atendimento. E ela preparou na nossa frente. O frigobar, ela pegou água com gás, pegou o copo, preparou na nossa frente e naquele momento foram 4 drinks, porque o funcionário dela era 5 horas da tarde, um calor danado. Vocês concordam que se eu tiro foto, filmo e faço isso em qualquer outro comércio da cidade, falando que já existe essa possibilidade de agregar valor dentro do comércio dele, eu posso prospectar vários comerciantes? Sim. É isso. Próxima pergunta. Henrique, última pergunta. Boa noite a Boa todos. noite, Boa noite, Gil e Ângelo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por nos ajudar. Tenho 2 perguntas. Quando você fez nos incentivou a fazer aquela postagem no WhatsApp, uma pessoa respondeu, algumas responderam, mas uma eu cadastrei. Ela é uma Olha, cliente antiga que eu tinha lá quando eu morava em São Paulo. Morei um tempo em São Paulo, agora eu moro aqui em Caxias do Sul. E ela se cadastrou para vender kit detox. certo, Gostou e tal, cadastrou. Já vendeu 4 kits detox, já comprou as certo. garrafinhas. Aí ela foi atrás, ela se virou, fez tudo. E ela Tá. começou a vender. Ela entregou hoje, chegou hoje, ela já entregou os 4 kits, já começou. O STS dela é só no dia 21. De agora, Certo. o dia 21, ela tá lá. Vendendo. Primeira pergunta: como você acha que eu devo sugerir, ensinar ela a fazer o acompanhamento das pessoas que compraram o kit detox? Olha, eu acompanho assim. O kit detox, na verdade, são 5 bebidas, né? Que é um programa, na verdade, assim, um programa detox, como se fosse assim, né? Onde Isso. a pessoa, ela vai adquirir as 5 garrafas daquela bebida e que eu digo bem assim, olha, fulana, você não vai ver resultado de peso. Você vai ver a retenção de líquido indo embora. Porque o objetivo dos nossos produtos é o quê? Principalmente nós mulheres, questão intestinal, né? Então, você vai ver muito, digamos assim, diminuir muito o seu inchaço. Então, primeira coisa é você tirar uma foto
você tira uma foto do seu abdômen antes de você iniciar o protocolo e tire 5 dias depois, para você acompanhar. Nem precisa você me mandar, se você não quiser, só para você acompanhar. Então, eu falo assim, entendeu, Henrique? Que, na verdade, é através da foto, Tá, dia seguinte e tal, ela compra o kit e vai embora. certo? É assim que o pessoal faz. Isso. E lembre que o que você fez para trazer ela, você pode pedir para ela postar no status dela ou no Instagram dela a mesma postagem para ela trazer o quê? O outro direito dela, que é criar O uma rede de distribuidor. distribuição dela. Não só ela vender, como ela pode ter uma rede que distribua com ela e mais rapidamente ela vai chegar à supervisão. Porque esse é o próximo passo. Lembre de uma coisa, pessoal. Eu até anotei aqui para falar, eu já ia esquecendo. Nós que estamos aqui hoje, uma hora dessa, quinta-feira, né? Nós estamos aqui é porque a gente quer mudar de vida, avançar, crescer. Todo mundo aqui tem esse mesmo objetivo, porque senão ninguém estaria aqui. Então, vamos lá. A gente vende, não importa o que seja, seja um sachêzinho desse Liftoff, seja o detox, seja um hype, seja um produto, um que for, vendemos para gerar um relacionamento com a pessoa para a gente recrutar. É só isso. Nada vai mudar. Porque nosso foco é que a pessoa ela entre como distribuidora, chega a supervisora, a equipe mundial, get milionário e presidente. Então nada vai mudar. O que muda muitas das vezes é que a gente bota foco somente no quê? Na venda. Então a pessoa ela vai comprar o que a gente vende. Quando a gente ajusta a nossa mentalidade para crescer, eu tenho certeza que os presidentes, eles ficam olhando para eu e Ângelo hoje. Eu tenho certeza que vocês, Toninho está aqui na minha frente sorrindo. Eu tenho certeza que eles, presidente, ficam olhando bem assim. Exatamente assim que a gente fez para chegar a presidente. A gente deitava e acordava pensando que toda venda tinha que virar um supervisor. Mas viravam todas? Não. Mas eu tenho certeza que eles têm observado que a pessoa, quando ela está crescendo, ou quando ela está no foco do presidente, um sorriso que a pessoa dá para a gente já vê ele como um supervisor. Agora, lembre de uma coisa: a gente constrói com ele chegar à supervisão, e quando chega à supervisão, o plano continua. Aí ele tem que construir de supervisor a 500 pontos a estabilidade. De 500 pontos a 1.000, eu sou um supervisor. Mas às vezes, para fazer o mês seguinte 500 pontos, 1.000 pontos, é mais real do que fazer 2.500 pontos para ser um supervisor ativo, mas ele tem que construir. E você vai perceber que dentro desses supervisores novos, vai ter uma grande maioria que vai ficar nos 800, de 500 a 1.000 pontos. Uns vão ficar entre 1.000 e 2.000 pontos e um pouco vai ficar ativo. Mas é melhor você ter supervisores ganhando dinheiro e retroalimentando e comprando na fábrica. Isso vai gerar o volume de royalties, porque se você tiver 5 supervisores, que cada um faça 500 pontos, equivale a um ativo. Então você precisa de quantos para o seu próximo nível? É mais real do que você achar que uma pessoa que você coloque seja ativo e o outro seja ativo, o outro não. Isso não acontece na prática. O que você vai ter é muita gente fazendo 500 pontos como supervisor. E se eu tenho que fazer hoje 40.000 pontos para chegar no próximo nível de presidente, eu tenho que pegar isso e fracionar. É por isso que eu tenho que fazer a máquina colocar mais pessoas. É mais real eu ter supervisores de 500.000 pontos do que supervisores de 2.500 pontos. Certo. E olha lá aqueles de 5. Lá aqueles de 5 são as exceções. Sim. Porque você sabe que o cara vai fazer para uma promoção, mas para ficar o ano inteiro 5.000 pontos, são poucos que mantêm essa Por pegada isso que alta. para chegar a GET, que é um nível aqui, eu acho que todo mundo, se fizer um trabalho certinho, vocês que são supervisores, equipes mundiais, digamos, até a extravagância, se vocês fizerem um trabalho certinho, aqui pode sair muito equipe mundial 1% e GET. Então, digamos, GET é o quê? 20 supervisor. É um número bom 20 supervisor, porque é como a gente está falando, tem uns que vão fazer 500 pontos, tem uns que vão fazer 1.000 pontos, 1.500 pontos. Então, 20 é um número excelente. A nossa que qualificou aqui, a nossa GET, que qualificou esse ano agora, ela qualificou com 19 supervisores. Show. Entendeu? Então, é um bom número. Nessa conta que eu falei, se eu tenho 5 supervisores fazendo 500 pontos, que equivale a um ativo, multiplicando por 8,
vezes 5, você vai precisar de 40 supervisores Para quê? para você ficar sólido no Get. Às vezes a pessoa não está enxergando porque ele acha que só tem que ter 8. 8 não, é 40, porque você precisa ter o seu cheque de bônus todo mês caindo na sua conta. E se vocês, assim, refletirem um pouquinho, pessoal, veja que tem que ter entrada de novos todo mês. Todo mês. E o de vocês também trazendo. Por quê? Porque nosso negócio ele é de pessoas. E que bênção que nós fazemos parte de uma empresa chamada Herbalife, que é uma empresa de nutrição que todo mundo precisa. O que a gente quer dizer para vocês é que, assim, tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque vocês querem fazer desse 2026 um ano que seja a virada mesmo, que seja o ano marco na vida de vocês, porque o nosso ano foi 2022 para 2023, né? Então, ali a gente foi a nossa virada de chave. Tudo que a gente está falando hoje aqui não começou hoje. Tenham paciência com vocês mesmos, porque a nossa mente, se a gente ficar cobrando demais, lembre que nós vamos fazer esse negócio pro resto da nossa vida. Então, tenham cuidado para vocês também não se auto cobrarem demais. E muitas das vezes o que vai fazer vocês avançarem. Isso a gente aprendeu com o Jaime Cosma, né? Quando a gente estava muito inquieto, um período, o Jaime pediu para que a gente mostrasse como é que estava nosso negócio para ele, quantas primeiras linhas, quantos supervisores, e eu inquieta, apreensiva, e o Jaime falou, vocês estão bem. O fato de vocês estarem com essa mentalidade, cuidado para isso aí não fazer com que vocês, digamos, se autocobre demais e isso trave vocês. Então, eu queria dizer para vocês aqui que realmente nós estamos juntos. Se precisar tirar qualquer dúvida, né? Tem meu Instagram, tem os presidentes de vocês também que está aí. O tempo todo os presidentes estão querendo nos ajudar. Né? Você imagina, os presidentes de vocês estão querendo nos ajudar a chegar a presidente. Imagine a vocês. Então, se conecte com os presidentes de vocês. Realmente, vamos se inspirar uns nos outros. Vamos realmente, assim, se unir mais, né? Porque muitas das vezes a gente, por alguma razão e outra, a gente fica meio dodói, sabe? Porque nós somos seres humanos, seres emocionais. É Gina e Ângelo Passos, nosso Instagram. E aí, assim, muitas das vezes a gente se magoa por alguma coisinha e outra, mas lembre que aqui todo mundo contribui para todo mundo. Então, assim, era só isso, Alderi, que se unam mais, se conecte mais um com o outro, né? Os outros se conectem com os presidentes e que, pessoal, vamos fazer desse ano de 2026 o Brasil ser referência, porque realmente eu tenho certeza que um inspira o outro, essa troca, essa energia. Eu sei que os presidentes estão tudo na torcida, não só por nós, mas por todo mundo que está aqui para chegar a Get. Tem muita gente aqui que pode chegar a Get esse ano. Tem muita gente que pode chegar à equipe de milionários. E tem muita gente que pode chegar à equipe de presidentes. Né? E os presidentes vão estar nos recebendo com muita alegria, porque eles sabem o que eles vivem. Eles querem que a gente chegue, que a gente usufrua, que a gente enxergue com o olhar dele. Como o Mark Rios falava, né? Pega os meus olhos emprestados. É isso que os presidentes têm se doado, têm feito tanto. É isso, Alderi. Quero agradecer mais uma vez a confiança, né? E da gente estar aqui, o convite. E pode contar com a gente sempre. Obrigada. Obrigado vocês, viu? Obrigado, Gina, Ângelo. Sensacional, tá? É, A gente não tem como é que se diz? Não tem como pagar, mas a gente espera retribuir de alguma forma, tá? E pode contar com os presidentes do Sul, os milionários, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que vocês realmente possam bater essa meta aí o mais rápido possível e Amém. se juntar com a gente na mesa dos presidentes, tá? Amém. Um grande abraço a todos, obrigado pela conferência, tá? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.